Salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, né? E vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do IPI. Pessoal, nesse vídeo eu quero discutir com vocês uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, aí em repercussão geral, em relação à possibilidade de se cobrar o IPI na venda de um produto industrializado por um importador, mesmo que esse importador não tenha feito nada com esse produto. Né? Ele importou esse produto, não fez nada com ele, não aplicou nenhum processo produtivo e revendeu no mercado nacional. E aí, vai haver a incidência nessa venda, mesmo que o importador ele não tenha feito nada com esse produto? Então, é uma polêmica realmente grande, né, que o STF resolveu nessa seara aí, relativa ao IPI, né, na importação. A gente já discutiu essa questão da incidência do IPI na importação, tem um vídeo aí específico sobre isso. Né? Se você não assistiu, eu sugiro que você assista para você ter essa visão um pouco mais ampla, um pouco mais global, em relação à incidência do IPI na importação. Que a gente vai presumir, olha, incide o IPI na importação, ok? Então, incidindo o IPI na importação, quando o importador ele importa um produto industrializado, ele vai ter que ir lá pagar o IPI na importação. Inclusive, há previsão expressa no Código Tributário Nacional, depois eu até mostro para vocês aí o dispositivo legal, está lá no artigo 46, né, o CTN funcionando aí com uma lei de normas gerais relativas ao IPI, né, traçando normas gerais sobre o fato gerador, base de cálculo e contribuintes desse imposto. Então, incide o IPI na importação, aqui não tem a menor dúvida. A dúvida, né, a problemática que o Supremo enfrentou é se esse importador ele importa um produto industrializado e ele vai revender no mercado nacional e ele pegou exatamente o produto que ele importou e revendeu, ele não fez nada. E aí vem o seguinte questionamento: o IPI é um imposto que incide sobre o processo de industrialização, então necessariamente tem que acontecer um processo de industrialização, ou é um imposto decorrente de uma operação com um produto industrializado? Porque se eu vou pelo primeiro entendimento, necessariamente, para ocorrer um fato gerador do IPI, necessariamente tem que acontecer um processo de industrialização. Então, aquele que vai praticar o fato gerador necessariamente tem que fazer algo com esse produto, pegar um insumo, modificar e produzir algo novo. Tem que passar por um processo de industrialização. Né? E aqueles que entendem, não, o IPI não é só isso. Então, eu posso ter um industrial que comprou insumo, aplicou ali um processo de transformação, beneficiamento ou qualquer outro tipo de processo produtivo e produziu algo novo, ok, vai incidir o IPI quando houver a venda desse produto industrializado. Né? Então, o IPI não é bem sobre o processo de industrialização, porque então se eu faço algo para mim mesmo, houve um processo de industrialização. E aí eu vou ter que pagar o IPI? Na verdade, o IPI, pessoal, o IPI é um imposto que incide sobre uma operação decorrente do produto industrializado. Então eu posso fazer o processo de industrialização, mas depois eu tenho que ter uma operação relativa, cujo objeto é esse produto industrializado. Não é o processo de industrialização em si. Então a linha que se adota é que o IPI é um imposto que vai incidir sobre uma operação que tenha como objeto um objeto específico, que é um produto industrializado. Pode ter acontecido um processo de industrialização anterior? Sim, mas o imposto, esse imposto, o IPI, não incide sobre o processo de industrialização. O fato gerador não é a ocorrência de um processo de industrialização, é a ocorrência de uma operação. Por exemplo, uma compra e venda, em que se exige ao final a tradição, a transferência da posse desse produto. Então aí sim, o IPI ele tributa esse tipo de operação decorrente de um produto industrializado.
industrializada. Então, aí, como decorrência lógica da adoção desse segundo entendimento, o STF falou, olha, é possível o importador ele adquirir no mercado internacional um produto, né, importar esse produto industrial estrangeiro, esse produto industrializado estrangeiro, e ter que pagar o IPI na importação. Ok, foi o primeiro fato gerador. Fato gerador aí no desembaraço aduaneiro. Essa mercadoria, esse produto entrou no território nacional, passou ali por um procedimento de desembaraço aduaneiro, né, de regularização dessa mercadoria para que ela ingresse de forma definitiva no território nacional. Então eu tenho o primeiro fato gerador, aí não tenho problema nenhum. Aí esse produto entra no estabelecimento desse importador e ele vai revender. E aí vai acontecer um outro fato gerador. Independentemente se esse importador aplicou um processo produtivo ou não, né? Se ocorreu um processo de industrialização aqui no mercado nacional. Então, independentemente de ter acontecido ou não esse processo de industrialização, vai ocorrer no momento em que esse importador revender esse produto industrializado estrangeiro no mercado nacional, vai ocorrer um outro fato gerador. Vai ocorrer um outro fato gerador, um outro fato gerador que é decorrente à saída desse produto industrial, desse produto industrializado do estabelecimento do estabelecimento do importador. Porque aqui, pessoal, o CTN equipara, na verdade, não o CTN. O CTN ele possibilita eu criar, eu ter a figura dentro da legislação do IPI, a figura do industrial equiparado. E o importador ele é tratado como o industrial equiparado. Ele é como se fosse um industrial. Então, quando ele for revender um produto que ele importou, ele vai estar praticando o fato gerador do IPI. Então, o importador, quando ele revende um produto industrializado no mercado nacional, ele também vai ter que pagar o IPI. Então, ele vai pagar o IPI na importação e vai pagar o IPI quando ele for revender esse produto no mercado nacional. E aí os contribuintes falam, olha... isso viola a não cumulatividade, isso viola o código, isso viola a lógica do IPI, né? O IPI é um imposto sobre produto industrializado e não está acontecendo industrialização, né? Então, mas é aí que os contribuintes confundem, né? O IPI não é um imposto que incide sobre o processo de industrialização. Vamos aqui para o slide, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha aí, olha a tese firmada pelo Supremo, é constitucional a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno, independentemente de ter acontecido ou não um processo de industrialização. E é aquilo que eu coloquei, né? O desembaraço aduaneiro é um fato gerador e a saída do estabelecimento do importador é outro. Outro fato gerador. Vão acontecer dois fatos geradores. Ok? E aqui, vai violar. Não vai violar coisíssima nenhuma a não cumulatividade. Esse foi um argumento trazido pelos contribuintes. Não viola a não cumulatividade. Então, o IPI que foi pago na importação vai ser utilizado como crédito para abater sobre o débito relativo ao IPI que vai ser pago na saída desse produto do estabelecimento importador. Então, o que o importador vai fazer? Ele vai estar adquirindo por um valor. Vai pagar o IPI. Ele vai se creditar. Ele vai pegar esse valor que ele adquiriu, vai inserir sua margem de lucro, seus custos, e vai vender, obviamente, mais caro. Então, vai gerar um débito de IPI maior, né, quando ele for vender esse produto industrializado importado no mercado interno. Só que aí ele vai poder pegar o crédito do IPI que ele teve que pagar na importação para bater sobre esse débito. Então não vai ter cumulatividade. Não vou estar violando a não cumulatividade nesse caso. Vai ser adotado aí a sistemática de débito e crédito na apuração do IPI aí pelo importador. E aquilo que eu coloquei, a tributação da operação decorrente do processo de industrialização ou de uma operação de produto industrializado. É essa via, né? Esse entendimento que foi adotado. Não precisa ter processo de industrialização necessariamente para ocorrer a incidência do IPI, né? Não há necessidade de processo de industrialização. E aqui, pessoal, o importador ele é equiparado ao industrial.
né? Tem essa figura na legislação. Ó. Primeiro, a questão, né? A previsão de que há dois fatos geradores, né? No desembaraço aduaneiro, né? A sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51, que ele coloca aqui, ó, contribuinte do imposto é o importador ou quem a lei a ele equiparar, então na importação, né, o importador é contribuinte do IPI, ou o industrial, né, porque o importador, quando ele revende no mercado internacional, ele não está mais como importador. Mas nesse caso, ele vai ser equiparado ao industrial. Então, aqui o importador, a lei do IPI equipara ele a um industrial. Então, ele vai ser um industrial equiparado. Então, quando ele vender, mesmo sem ter aplicado um processo de industrialização, porque se ele fazer um processo de industrialização, ele vai ser um industrial. Pronto, aí não tem menor discussão. Mas se ele não aplica nenhum processo de industrialização, ele vai ser não industrial, mas um industrial equiparado. Então, aí mesmo assim ele vai continuar sendo contribuinte do IPI. E aí, pessoal, o STF, nesse caso, ele adotou um outro argumento, o argumento de que essa situação ela reforça a isonomia. Porque no mercado interno, o que acontece? É possível adquirir um produto, e esse produto ter submetido à incidência do IPI, e mesmo eu sem aplicar nenhum processo de industrialização, a legislação do IPI pode me equiparar a industrial. Então, no mercado interno, isso já acontece. E por quê? Qual é a lógica de eu não transferir isso quando ocorre uma importação? Quando ocorre uma importação. Então, pessoal, o STF falou, olha, essa lógica aqui, ela só reforça a isonomia. Porque essa forma de pensar que mesmo que não haja um processo de industrialização, vai ocorrer mesmo assim a incidência do IPI, se aplica também no mercado interno. Então, por que eu não vou aplicar isso numa realidade de uma importação, em que eu tenho aí um importador? Porque não é possível equiparar o importador ao industrial e aí com isso exigir que ele recolha o IPI quando ele revenda um produto industrializado importado. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.